E o outro regime de tributação, que é um dos mais comuns nas cidades pequenas ou nas pequenas empresas? Simples Nacional. Então, o regime do Simples Nacional, veja só, ele é aplicável para empresas com receita bruta de até 4.800.000, né? Passou de 4.800.000, tem que sair desse regime, né? Tem que sair desse regime. Então, muitas empresas, inclusive planejamento tributário, isso que a gente está falando aqui, isso aqui é importante não só para você estruturar uma empresa, mas para você ver qual é o regime mais apropriado para ela. Às vezes a empresa está num regime, por exemplo, às vezes é pessoa física, era melhor estar como pessoa jurídica. Mas em qual regime? Simples Nacional? Lucro presumido? Varia. Depende da situação. Vou até ampliar aqui para vocês verem. Porque olha só, no Simples Nacional. Vamos pensar que seja uma empresa que está faturando a última linha aqui debaixo de tudo, tá? Então, isso aqui é um comerciante, tá? Isso aqui é o anexo 1, ó, tá escrito aqui que é comércio. Então, isso aqui são alíquotas para comerciante. Então, vamos dizer que seja um comerciante e ele fature aqui, nessa última faixa. Fatura aqui 4 milhões de reais por ano. Ele vai recolher para o Simples Nacional uma alíquota, ó, nessa última linha aqui, de 19%. Tá? Abrangendo quais tributos? Tá aqui embaixo, ó. Isso abrange imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal. O ICMS, se ele já está nessa faixa, ele já não recolhe pelo Simples Nacional, vai ter que recolher além, tá? Então, ele vai aplicar essa alíquota de 19% e o ICMS ele ainda vai ter que recolher por fora, tá? Porque já está uma faixa aqui que a legislação determina isso. Quando você vai olhar a alíquota do imposto de renda, olha aqui na última linha, é de 13,50% disso é imposto de renda. 10% disso é contribuição social sobre o lucro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa empresa, porque às vezes a empresa, o que acontece com ela? Às vezes a empresa, ela tem medo de sair do Simples Nacional, né? Ela colocou tão na cabeça dela que o Simples Nacional é o mais vantajoso, né? Que, dependendo da situação, claro. Mas às vezes ela, quando criou a empresa, o Simples Nacional era mais vantajoso. Por quê? Porque ela faturava pouquinho, faturava 500 mil reais no ano. Só que ela foi crescendo, 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 tá lá com 4 milhões, continua no Simples Nacional e morre de medo de sair do Simples Nacional, né? Só que quando você coloca no papel, dependendo da situação, vamos deixar bem claro, às vezes não é o mais vantajoso, né? Por quê? Porque a gente já tem aqui uma tributação de 19%, tá? Sem deduções, né? E o ICMS ele ainda recolhe por fora. Então, para você verificar se o Simples Nacional é realmente mais vantajoso ou não, o que você vai fazer? Você vai ver quanto essa empresa realmente, ó, fatura 4 milhões no ano, né? Se ela é um comerciante, seu percentual de base de cálculo, se ele tivesse no lucro presumido, era 8% para imposto de renda, né? Então, a alíquota do imposto de renda dele ia ser calculada sobre 8% desse valor, né? Então, você precisa fazer o quê? Fazer o comparativo. Agora, preste muito atenção nesse que é a contribuição previdenciária patronal, né? Porque se ele estiver fora do Simples Nacional, ele vai ter que recolher, né? Então, se ele tiver uma folha de salários grande, não vai valer a pena ele sair do Simples Nacional. Agora, muitas empresas têm uma folha de salário pequeníssima, né? Tem tantas empresas que hoje estão atuando no online, quase não tem funcionário. Opa, isso deixa o Simples Nacional numa desvantagem, né? E por que eu estou falando que até desses regimes de tributação aqui são importantes, né? Porque no início do ano é o momento de fazer a opção, né? Então, no início do ano é o momento de fazer a opção, inclusive do Simples Nacional, né? Então, o final do mês ali de janeiro é o momento, prazo que tem para fazer opção pelo Simples Nacional, por exemplo.
E antes de fazer essa opção, então, é interessante fazer essa análise. Mas isso vale só para o início do ano? Não, a gente tem que sempre fazer a oportunidade de fazer essa análise, porque muitas vezes, o que acontece? O cliente é excluído do Simples Nacional no meio do ano, né? Seja porque ele ultrapassou, né, excessivamente o teto ali de faturamento, seja porque ele tem débitos e em razão desses débitos ele foi excluído do Simples Nacional, seja porque ele passou a desempenhar uma atividade que é incompatível com o Simples Nacional, né? Então, às vezes no meio do ano ele vai ser excluído. E aí você vai verificar se o lucro real ou o lucro presumido que é o mais vantajoso para ele.